facite vobis amicos de mamona iniquitatis. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje o 8º domingo depois de Pentecostes e nos deparamos com o Evangelho, com a parábola mais estranha que nosso Senhor já contou. Com isso, ele quis nos ensinar 3 verdades importantes. Primeiro, que os ricos deste mundo não devem se considerar verdadeiros donos, proprietários de seus bens, pois em relação a Deus não são mais do que simples administradores ou despenseiros destes bens. Um dia terão que prestar contas. Segundo, um dia daremos todos nós contas ao soberano Senhor do uso que fizemos daquilo que Ele nos deu para a nossa existência aqui embaixo nesta vida. E terceiro, é que o melhor uso que nós podemos dar aos nossos bens, sejam eles grandes ou pequenos, é aliviar os pobres, ajudar os pobres, para que estes se tornem os nossos amigos quando eles forem para junto de Deus. Nós vemos sobressair na parábola que nosso Senhor contou uma figura estranha, que é a do administrador ou do feitor, ou de uma espécie de gerente da casa, dos bens, dos negócios desse rico senhor. Ele devia ser um desses homens encantadores, bons para falar e, melhor ainda, para fazer, mas usam estas habilidades para roubar sem escrúpulos, esbanjar sem pesares. Provavelmente esse administrador, impressionado por essa habilidade, o patrão, vendo ali alguém que ele poderia talvez confiar, como de fato confiou, todos os seus bens e a gestão da sua casa cegamente. Só depois de muitas acusações, denúncias e provas é que esse patrão abriu os olhos e finalmente despertou e ordenou que prestasse contas e fosse embora. Então, como que um raio caiu inesperadamente sobre aquele homem que era muito habilidoso. E assim ele se viu perdido. E agora? O que farei eu? Para cavar, para trabalhar, fazer trabalho manual, não tenho forças. Para pedir esmolas, tenho vergonha. Então, ele aproveitou nesse momento as suas próprias habilidades, a sua lábia, a sua administração. Não pensemos, no entanto, que este homem está sendo bonzinho. Quando ele chama os devedores do seu patrão e ele manda cada um diminuir na sua conta os valores que eles deviam ao patrão, não é que ele está diminuindo por bondade ou mesmo está roubando do patrão para ajudar aqueles devedores, não. Esse homem está apenas tirando da conta de cada um o que seria parte dele, o que ele roubava na conta de cada devedor para o bolso dele. E o patrão, assim, vendo a esperteza deste administrador, ficou admirado. Diminuindo os valores da dívida, ele não estava ajudando os devedores, mas estava pensando em si. Eu preciso, nesses meus últimos atos, ganhar esses devedores como meus amigos, para que quando eu for expulso, algum deles possa me receber em sua casa, ou seja, algum deles possa me dar emprego, algum deles possa me dar moradia, eu não fique desamparado. E nosso Senhor, com esta parábola, quer nos questionar: por que é que os filhos da luz são assim tão espertos, tão habilidosos nos seus negócios, enquanto que os filhos da
quando os filhos da treva são tão espertos, tão habilidosos, os filhos da luz são tão lentos, tão acanhados. E já que os filhos das trevas são tão habilidosos em tantas coisas, por que não usam para o bem? Ou melhor, a cada um de nós, a quem Deus concedeu tantas habilidades, por que não as colocamos em favor da nossa alma? Por que não as colocamos para que nós ganhemos amigos no céu desde já? O que dizer da habilidade dos filhos das trevas? Exemplo desta habilidade e audácia nós encontramos, por exemplo, na história de José do Egito, na pessoa dos seus irmãos. Seus irmãos perceberam que José, o filho caçula, o menor, era, com a sua inocência e com a sua obediência, o filho preferido do seu pai. Por isso, despojando da túnica, o esconderam num poço, mancharam suas vestes em sangue, levaram ao pai como prova para dizer que uma fera o havia devorado, quando José, na verdade, havia sido vendido para mercadores que iam para o Egito. Estes irmãos tinham medo de serem submetidos ao seu irmão caçula, pareciam ter vencido, porém, 7 anos de fome os forçaram a ir para o Egito pedir comida, para não morrer de fome. E tiveram de se ajoelhar diante do vice-rei, de suplicar-lhe um pouco de pão, de jurar-lhe que poriam ao seu serviço, e o vice-rei, reconhecendo-os, os aceitou e depois os perdoou. E aqueles homens, tal como esse administrador, ficaram paralisados quando José finalmente se revela aos seus irmãos em vontade assassinos. As habilidades humanas, caríssimos irmãos, quando usadas para o mal, não podem acabar bem. Nosso Senhor sempre pedirá contas de cada um. Outro exemplo disso é o que aconteceu com Nabote. Ele possuía uma vinha perto do palácio do rei da Samaria e ela era muito cara para o seu dono, pois era uma vinha que havia sido comprada com suor, com o sofrimento dos seus pais. Por isso, além do valor material, havia muito valor sentimental ali, coisa que não podia ser comprada pelo dinheiro. Mas o rei queria a vinha para fazer dela um jardim, e juntamente com a rainha Jezabel, tramou um plano. Subornaram 2 homens que acusaram Nabote perante o tribunal de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e assim o coitado foi condenado e apedrejado. O rei ganhou a vinha que queria. A rainha Jezabel também viu-se triunfante, porém não passou muito tempo e esses 2 que assim ofenderam a Deus, um e outro, sofreram cada um a desgraça, uma maior do que a outra. Depois de algum tempo, os cachorros já lambendo o sangue do rei morto na guerra, foi a vez de os cachorros também lamberem e comerem as carnes daquela rainha que foi atirada da janela do palácio. Assim, mais uma vez, a ganância, a habilidade que eles tinham, que poderiam ser colocada à posta em serviço de Deus, mas usaram para o mal, foi cobrado com alto preço, com altos juros. Com certeza isso não quer dizer que todos que praticam a injustiça são imediatamente, ou neste mundo, chamados para prestarem contas, ou que sofrerão castigos da parte de nosso Senhor, ou que o seu castigo será visível, será conhecido por todos. Não quer dizer isso, mas a verdade continua a mesma. Nosso Senhor um dia pedirá contas. Também não significa que nunca haverá castigo e por isso nós somos livres para roubar, para mentir, para iludir, para fraudar, para buscar assim a prosperidade material. Pelo contrário, muitas vezes, mesmo entre os cristãos, alguns conseguem uma posição desejada, falando mal do companheiro, murmurando, caluniando, o que antes a ocupavam ou que eram seus rivais
naquela vaga de emprego, naquele setor. Outros pensam aumentar os seus rendimentos com manejos ilícitos, com o famoso jeitinho brasileiro, com a infiel administração dos bens alheios, com ganhos imoderados, desonestos. Outros, enfim, recorrem à adulação, à mentira, à corrupção de empregados, corrupção de empregadores, de administradores. Tais pessoas não imaginam que, de um momento para o outro, pode ressoar-lhe ao ouvido o anúncio espantoso que nós ouvimos nesta parábola da boca de Nosso Senhor. Eis um tolo. Ainda esta noite morrerás, e os teus bens que juntastes, a quem ficará? O que adiantarão? Não vale de fato, caríssimos irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro, ser feliz nesse mundo, ser próspero, mas perder a própria alma. Mas o que dizer então da habilidade dos filhos da luz? Os filhos da luz põem como base de todas as suas habilidades a palavra do Senhor. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder depois a sua alma? Os filhos da luz fixam o olhar e o coração nos bens imortais, no amor de Deus, no paraíso, na graça, na paz da consciência, o tesouro de todas as virtudes. E quando consideram as coisas do mundo, as honras humanas, os prazeres da carne e as alegrias terrenas, todos eles chegam à conclusão comum: tudo isso, como dizia São Paulo, é lixo, é esterco, não vale nada comparado ao paraíso. Portanto, eles estão convencidos de que o maior ganho material nunca poderá compensar a menor perda espiritual. Aos olhos dos filhos da luz, a prudência e a habilidade dos filhos da luz é julgada como coisa pequena. Aos olhos dos filhos do mundo, a prudência dos filhos da luz é coisa pequena, é coisa sem valor, chega a ser idiotice. Assim, uma pobre mãe de família que trabalha o dia todo, por que é que pula cedo da cama e vai todas as manhãs rezar, pedindo a Deus iluminação, força, sabedoria, saúde para os filhos? É uma tolice inexplicável. Para um mundano, a missa, a instrução religiosa, porque em vez disso, ele prefere os passeios, prefere as viagens, os divertimentos. De coisas lícitas, ele vai passando de coisas ilícitas, coisas ofensivas a Nosso Senhor. E assim, de fato, os filhos das trevas, os filhos do mundo, não compreendem os bens que veem e que buscam os filhos da luz. Conta-se que um homem vendeu tudo o que tinha para comprar um campo espinhoso e pedregoso, que muitos não aceitariam sequer nem de presente de graça, e era considerado como um louco por todos, porque trocou tudo o que tinha por um terreno que não valia nada. Mas depois ficaram sabendo que, escondido naquele campo, debaixo daquelas pedras, debaixo daqueles espinhos, havia um grande tesouro. Então, todos os seus vizinhos compreenderam que aquele homem tinha sido o mais astuto de todos. Viu o que os outros não viram, buscou o que os outros não buscaram, e por isso foi recompensado pela fé em buscar as coisas mais valiosas, que para nós é o céu e o paraíso. Portanto, caríssimos irmãos, os filhos da luz sabem que debaixo dos espinhos e das pedras da humilhação, da mortificação, está escondido o maior tesouro que podemos buscar e desejar, o tesouro da vida eterna no céu. Por isso, mais astutos do que todos, os filhos da luz tornam-se, como deseja Nosso Senhor, aqueles que, por meio do sofrimento, por meio das provações, renunciando às coisas do mundo, pela conquista do bem eterno, são felizes para sempre. O sofrimento desse mundo tem começo
e têm fim. As provas desse mundo têm começo e têm fim. A pobreza desse mundo tem começo e tem fim. A enfermidade desse mundo tem começo e tem fim. E no dia que tudo isso acabar, poderemos finalmente tomar posse do paraíso com nosso Senhor. Não sejamos como os filhos das trevas, pois eles são como os egípcios, felizes, soberbos, que a cavalo e em carro dourado correram e acabaram se afogando no mar vermelho, na sua ira e sua vingança. Os filhos da luz são como os hebreus. Em nome do Senhor, andaram com a paciência, com a caridade, com as boas obras, entre as águas agitadas, ora entre o deserto, só para chegar um dia à terra prometida, que para nós cristãos é o céu. Assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.